Bom dia, pessoal. Vamos à sétima característica essencial de satisfações pessoal e profissional, contida aqui no livro Ao Alcance de Si, lançado pela Prima Editora em 2024. Aliás, em 2024 eu lancei o livro de contos Águas Correntes. Pessoal, nós estamos discorrendo sobre as 20 características, cada uma delas discutida em um capítulo desse livro, Ao Alcance de Si. Estamos na sétima característica. São características essenciais para a aplicação no seu dia a dia. No nosso dia a dia, eu me incluo, definida a partir das experiências, das leituras, do convívio com as pessoas e do estudo, da pesquisa. Então são 20 características, cada uma delas podem ser aplicadas em um mês, em 15 dias, para que você possa fazer os testes. O ideal seria durante 30 dias, cada uma delas, para que você tenha o conhecimento na prática. Então vamos falar sobre a sétima característica essencial de satisfações pessoal e profissional. E a sétima característica discorre sobre metas. O título do capítulo, Ao Alcance de Si, metas fundamentais para que possamos atingir os nossos objetivos, definir as nossas metas. Então já falamos sobre o diagnóstico, que é a determinação do local onde nós estamos, e agora as metas, a determinação do local para onde vamos, e o processo que leva de um lugar ao outro. Nós vamos falar bastante sobre isso também. Então, especificamente nesse capítulo, metas. Pude visualizar qual é o real significado de uma meta depois de minha participação no seminário Empretec. Empretec é um seminário da ONU, realizado aqui no Brasil em parceria com o Sebrae, que faz com que os participantes tenham o conhecimento na prática das características de um empreendedor. São 30 características e durante toda a semana o participante tem a total condição de saber na prática quais são cada uma dessas características. É um treinamento, como eu disse, graças à ONU, em parceria com o Sebrae, e é fundamental para o empreendedor, nos melhores treinamentos dos quais eu pude participar. Então ficou muito claro para mim o que significa meta depois da participação nesse seminário Empretec. Então a sensação é de uma ficha que cai ou de uma chave que abre uma porta antes totalmente trancada. Então a meta SMART, que em português significa esperto, né? Smart, cada uma dessas letras da palavra Smart tem um significado. Na verdade é uma sigla. Então vamos definir bem o que é a meta SMART. Então a meta SMART tornou o processo de definição de minhas metas muito mais claro. O que significa, em primeiro lugar, a sigla SMART dentro desse contexto? Cada letra se constitui em uma parte da meta que compõe o todo. Uma meta SMART é verdadeiramente definida se essa técnica for seguida e aprimorada, levando-se em consideração os processos e a execução, melhor ainda, que o próprio planejamento. Então, coloque aí no seu papel, né, caneta e papel na mão, vá anotando cada uma dessas siglas, cada uma dessa letra dessa sigla, o seu significado, para que você possa definir muito mais facilmente a sua meta também. Então, dessa forma, para a letra S de SMART, temos a palavra específico. A meta deve ser palpável, clara, visual, ilustrativa. Você tem que colocar no papel. Posso citar um exemplo: montar minha clínica. Eu tenho o objetivo de montar a clínica. Essa é a meta. Quanto mais específico, objetivo e assertivo, melhor. Lembro de uma história do nadador César Cielo, em que ele escrevia e colocava o tempo que desejava alcançar para as suas provas mais rápidas na natação no teto de seu quarto. E assim ele as visualizava frequentemente logo depois de um dia exaustivo de treinamentos. Então essa é apenas uma ilustração. Para a letra
M, da palavra SMART. Estabelecemos a meta de forma mensurável. Aqui define-se o que se pode mensurar, ou, por exemplo, o valor que se deseja poupar para um empreendimento, ou ainda a quantidade de produtos que tem por objetivo vender em um determinado período de tempo. Então, seguindo a linha de raciocínio do parágrafo anterior, que era a montagem da clínica, cuja meta específica é montar uma clínica, posso mensurar o valor total de R$470 mil do investimento. É só um valor hipotético, pessoal. Tudo depende do local, das condições, da estrutura, daquilo que você deseja também. Então, SMART, específico, montar a clínica, mensurável o valor. Qual o custo? 470 mil. Então, a letra A da palavra SMART indica alcançável. Aquilo que está ao alcance, dentro das possibilidades avaliadas, levando-se em consideração todos os riscos e alternativas, ou seja, o plano que permite conquistar a meta mensurada anteriormente. Claro que não devemos definir aqui uma meta que esteja muito facilmente ao nosso alcance, que aí não atingiremos a meta que está nos nossos sonhos. Então tem que ser um pouco mais ousada, mas alcançável, pessoal. Então, seguindo o plano ilustrado por mim, isto é, atingir os 470 mil reais, partindo do princípio que atualmente já tem um valor em patrimônio, o investimento que serão dirigidos para a montagem da clínica correspondente a 264 mil reais, o planejamento de escolha é poupar, aplicar e ou investir o equivalente a R$ 4.166 ao mês, algo considerado totalmente possível para a minha realidade. Então, outro modelo, outra ilustração. Aqui eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer para atingir esse valor. Poupar, aplicar ou investir um valor por mês para chegar àquele montante final. Logo depois estabelece a relevância do projeto, representada pela letra R, a penúltima letra da palavra SMART. Então aqui justifica-se a meta. Para mim a meta é relevante porque consiste em algo que sempre sonhei e além disso posso cada vez mais proporcionar saúde, bem-estar e satisfação às pessoas através de uma estrutura mais aconchegante, seguida de um atendimento de qualidade e eficiência com serviço de grande resolutibilidade perante seus desejos e necessidades, os desejos e necessidades dos clientes. Eu vou fazer a leitura de toda a meta de acordo com a técnica SMART ao final da explicação aqui. Por último, a letra T, onde se determina o tempo para a conclusão da meta de forma mais precisa possível, em 28 de novembro de 2023, por exemplo. Porquanto, como ilustrado acima, minha meta está definida. Juntando-se as partes, teria o todo formado da seguinte maneira: montar minha clínica no valor de R$ 470 mil, poupando, aplicando e eu investindo R$ 4.166 mensais, porque é algo que sempre sonhei, e além de poder favorecer serviços e atendimentos cada vez melhores em 28 de novembro de 2023. Simples assim. Então, essa é a meta, pessoal. Justificada, palpável, alcançável, mensurável, com data para ser cumprida. Então, determine sua meta, escreva, coloque em um lugar visível, abrace-a, converse com ela e sinta. É interessante notar que cada uma das partes que constituem a meta SMART pode ser definida a partir de uma palavra interrogativa. Para algo específico, perguntamos o que. Para algo mensurável, perguntamos quanto. Para definirmos o que é alcançável, utilizamos como. E para estabelecer a relevância, questiona-se por quê. E para o tempo, quando. Certo, pessoal? Então, o que, quando, como, por quê e quando. Legal, muito legal isso aqui. Tudo passou a fazer sentido para mim quando eu defini metas baseadas nessa técnica, além de associá-la a um ajuste precioso de rota, ao deparar-me com o conceito de riqueza de Paulo Vieira, expresso em seu livro Fator de Enriquecimento. Entre tantos assuntos abordados com muita precisão, pude compreender que
que a conquista da riqueza é regida por comportamentos e mudanças cognitivo-emocionais ao me deparar com os seguintes passos da adequada relação com o dinheiro. Primeiro, pagar-se primeiro. Segundo, doar. Terceiro, pagar todas as contas. Quarto, investir em ser rico com segurança, maior retorno em menor tempo. Quinto, poupar para sonhos. Sexto, abundar, gastar ou reinvestir ou doar novamente. O que eu entendi exatamente desses passos, desses 6 passos? Até então eu havia realizado alguns sonhos, como viajar, escrever e publicar alguns livros, fazer especialização, aprimorar-me constantemente, comprar um apartamento, um carro novo, etc. Entretanto, encontrei um desalinhamento da minha rota quando percebi que todos esses sonhos realizados provinham de uma mesma fonte de riqueza, que os erros que eu cometi estou colocando aqui na experiência do livro, correspondente aos quarto e quinto passos elucidados acima. Quarto e quinto passo: investir em ser rico, com segurança, maior retorno em menor tempo, e poupar para sonhos. Então, havia um desalinhamento no quarto e quinto passo. Pode parecer óbvio, mas naquele momento percebi que um sonho, como uma viagem, por exemplo, é realizado com o dinheiro investido apropriadamente para este fim, jamais em detrimento dos investimentos para a riqueza. Não devemos misturar os nossos objetivos pessoais com os objetivos profissionais. Deparei-me apenas para ilustrar no ano de 2017, depois de um espaço compreendido por aproximadamente 10 meses, comprar um apartamento, concluir um curso de atualização, comprar um carro 0 km e ainda fazer uma viagem de 15 dias para a Europa com a fonte quase totalmente seca. Então, depois que eu fiz tudo isso, a fonte estava sem recursos nenhum. Mude antes que seja obrigado pela força das circunstâncias. Já mencionamos essa frase em outros capítulos. Desde então, passei a separar os dois aspectos, o de realizar sonhos do de investir para a riqueza. Anteriormente, um interferia no outro e dessa forma novos planejamentos foram praticados por mim a fim de que eu pudesse realizar as metas maiores ou de longo prazo, já que as menores ou as de curto e médio prazos já as havia alcançado. Enfim, pessoal, coragem para escalar montanhas e usufruir da vista e do caminho, na contemplação dos momentos. Certo dia eu ouvi uma música de quem não me recorda a cantora, mas que em uma de suas estrofes expressava o seguinte: você só tem a vista da montanha que escalar. Portanto, descubra e defina sua meta, escolha a montanha com retidão e usufrua a passagem. Nisso consiste a beleza da vida, pessoal. Está aqui ao alcance de si, no alto da montanha. Um grande abraço e até a próxima característica, pessoal.